Olá pessoal, estou aqui para contar algo que aconteceu com a minha família nesses últimos dias. Na verdade é um testemunho de fé, esperança e amor. Meu pai, ele começou a ter uns sintomas, né? Como febre, tosse. Aí ele foi na emergência, fez logo o exame da Covid e deu negativo. Ele voltou para casa, ficou tranquilo, mas os sintomas começaram a piorar. Ele voltou na emergência e passaram antibiótico para ele, outros remédios também, e ele começou a tomar, mas não estava adiantando. Ele voltou na emergência de novo, fez um novo exame da Covid de sangue, deu negativo de novo e fizeram uma tomografia do pulmão dele. Quando foram ver, o pulmão dele já estava tomado, né? Aí foram quando resolveram fazer a PCR, que é o exame feito pelo nariz. E só que demora 72 horas para ter o resultado, né? E meu pai já estava sentindo falta de ar. Então eles resolveram colocar meu pai internado, né, no oxigênio e esperar o resultado. E desde aí já foi um momento assim muito difícil, né? Porque meu pai é super saudável. Meu pai, ele sempre caminha, ele sempre joga vôlei. Para meu pai pegar uma gripe é muito difícil, né? E eu não estava entendendo o porquê que aquilo estava acontecendo, né? E eu comecei a chorar, eu entrei em desespero, né? De ver meu pai naquela situação. Então eles receberam o resultado do exame, deu positivo para a Covid. O oxigênio que meu pai não estava sendo suficiente. Eles resolveram internar o meu pai na UTI, né? E foi mais um momento difícil, né? Ver meu pai agora na UTI. E logo uma médica ligou pra gente, fez uma chamada de vídeo, porque ela ia entubar o meu pai, né? Eu falei com meu pai, pai, confia em Deus. E ele falou, eu estou confiante. Assim que a médica desligou, eu caí no chão de tanto chorar. Eu chorava. E eu perguntava a Deus por que disso, por que isso estava acontecendo, né? Os primeiros dias foram dias, assim, super difíceis pra gente aqui em casa, né? A gente teve que ficar isolado. A gente não podia nem descer aqui embaixo do nosso bloco, né? Então, eu comecei a buscar a Deus. Comecei a ler a palavra, a Bíblia. E toda vez que eu via uma pregação, eu abria a Bíblia, estava falando sobre cura, sobre milagres. E eu comecei a ter uma intimidade com Deus que eu conseguia ouvir a voz de Deus nitidamente no meu ouvido. E ele falava para mim, não se preocupe, porque o seu pai está ali na UTI por um propósito. Ele não vai morrer. E aquilo começou a me tranquilizar, né? As palavras de Deus, o Espírito Santo estava me confortando. E eu comecei a ter fé, a crer. Eu nem sabia que eu tinha tanta fé assim, daquele jeito. Porque tinha vezes que eu estava tão tranquila que eu ficava assim, meu Deus, não tô nem preocupada. Eu amo tanto meu pai, por que eu não tô preocupada? Mas é porque Deus, ele já estava me confortando, né? E eu estava usando essa arma tão poderosa que é a fé, né? Eu tinha muita esperança, né? Do meu pai sair daquela lá que ele estava. Então, Deus, ele falou pra mim, essa fé que eu tô te dando, você vai usar e passar
para muitas pessoas que estão precisando nesse momento, né? E eu comecei a entender tudo que Deus estava me falando. E depois de 30 dias, o meu pai saiu do hospital, né? Teve alta sexta-feira passada, para a honra e glória de Jesus, né? E algo que eu achei muito interessante foi que eu pedi ao psicólogo para colocar no ouvido dele um louvor que eu estava cantando, né? Eu não sabia se meu pai conseguia ouvir, né? Porque ele estava em coma. Não sabia se ele conseguia ouvir. E eu pedi o psicólogo para colocar todos os dias e ele colocava. E é aquele louvor que diz assim: ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Acredito que muitos conhecem, né, esse louvor. E assim que meu pai acordou, eu perguntei: pai, você ouviu eu cantando? E ele falou, começou a chorar e disse: todos os dias eu ouvia você cantando e foi o que mais me deu vida. E eu me emocionei, ele se emocionou, né? Então, o Deus que eu sirvo, ele é um Deus de milagres, é o Deus do impossível. A médica disse que meu pai ele tem outra data de aniversário, né? Então, assim, a gente tem que confiar em Deus, independente da situação, sabe? Eu sei que existem muitas pessoas que estão passando por esse momento difícil que nós também passamos. Existem pessoas que perderam alguém da família, algum amigo. Existem pessoas que estão passando por outras situações, né? E Deus, ele tem falado ao meu coração e pediu para eu falar para vocês também confiar nele. Acredite, Deus ele tem um propósito para tudo. E independente da situação, ele está contigo. A única coisa que ele precisa é que você clame, que você busque, né, a presença dele. Porque ele nunca te desamparou. Ele nunca deixou de estar ao seu lado. Uma hora essa tempestade vai passar, ele vai acalmar essa tempestade. Mas não é na nossa hora, é na hora dele. Tudo tem um momento certo. Antes eu estava pedindo, Senhor, cura meu pai, cura meu pai, cura meu pai. E mesmo na situação que meu pai estava, o médico ele ligava todos os dias pra gente, dizendo: seu pai está em estado grave, seu pai está em estado grave. E eu parei de pedir, eu comecei a agradecer pela cura. Mesmo meu pai estando em estado grave, eu comecei a agradecer a Deus pela cura. A minha oração foi diferente, né? Porque nós não somos movidos pelas circunstâncias. Nós temos que ser movidos pela fé, né? Não por aquilo que está acontecendo no momento, né? Então, eu quero aproveitar para ler uma passagem da Bíblia que está em Isaías 43. Não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome, e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Então a gente tem que confiar nesse Deus, né? E eu quero aproveitar e falar para vocês, para a gente aproveitar essa quarentena e estar com nossos familiares, aproveitar e abraçar nosso pai, nossa mãe, o marido, a esposa, o irmão, a irmã, né? Porque Deus, ele quer que a gente honre essas pessoas,
né? Deus, ele é bíblico isso. Deus quer que a gente honre nosso pai e nossa mãe, para que a gente viva bem, né? E essa doença aí, ela veio pro mundo inteiro, sem escolher pessoas. Então vamos ter empatia com as pessoas, vamos amar o nosso próximo, vamos saber perdoar, né? Vamos também, com certeza, continuar com essas medidas necessárias, né, para prevenir essa doença, usar máscara, a higiene certinha, né, evitar de sair, porque essa doença, ela é uma doença grave. Mas independente de qualquer situação, creia que Deus está contigo, Deus está comigo e está com você. Amém? Oi, Julie. Olha aí, gente, meu paizinho. Glória a Deus. Agradeço a todo mundo Curado. pelas orações, tá? Deus abençoe.